estes diretos que temos vindo a fazer estão todos muito vocacionados para as questões do isolamento social. Bem-vinda, Ruth, a este live. Para quem não me conhece e para quem ainda não assistiu, o meu nome é Ivone Cruz, eu sou fundadora do Link Coworking Business e sou também freelancer na área do apoio a projetos de empreendedorismo. A Ruth é nutricionista na Unidade de Saúde do Alto Minho, portanto, eu vou pedir à Ruth que faça uma pequena introdução da sua atividade profissional também para enquadrar as pessoas que nos estão a ouvir. Ora bem, eu sou Ruth Azevedo, sou nutricionista há muitos anos, não vou dizer quantos, senão depois sabem, fazem as contas à idade, não convém. E comecei a trabalhar na antiga sub-região de saúde de Viana do Castelo, portanto, aquilo que coordenava os centros de saúde, antigos centros de saúde. Entretanto, nós agrupamos em centro hospitalar, com centro hospitalar e formou-se uma unidade local de saúde, que engloba 2 hospitais e os vários centros de saúde do distrito todo de Viana, e eu pertenço a um serviço, que é o Serviço de Nutrição e Alimentação, sendo assim tem um papel muito variado em várias questões relacionadas com a alimentação e a nutrição, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados hospitalares. Neste momento estou destacada nos cuidados hospitalares devido ao contexto da pandemia do Covid. Muito bem, obrigada por teres aceito fazer este direto. Ora é essa. Agora estamos tranquilas, mas já nos divertimos um bocadinho, porque estas tecnologias de vez em quando pregamos algumas partidas. O objetivo de hoje é realmente falar sobre a nutrição em isolamento social. A nutrição é importante sempre, agora eventualmente pode revelar-se de especial importância por algumas carências alimentares, porque as pessoas viram-se obrigadas, ou pelo menos empurradas, a fazer compras, algumas delas talvez precipitadas, a encherem as despensas com receio que a comida faltasse. Portanto, aqui é um conjunto de coisas que nós vamos discutir. Ainda ontem estávamos as duas também a ter uma reunião particular e a falar sobre as diretrizes da Direção-Geral da Saúde e o que é que abordava e o que é que estava a ser dito atualmente em relação a tudo isto que nós estamos a viver. Portanto, eu gostava que tu começasses por falar um bocadinho sobre o que é que se deve ter em conta a nível de planeamento na compra dos alimentos, atendendo a nutrição, atendendo uma alimentação saudável, o que é que atualmente, à semelhança do que era até hoje, mas nunca é demais relembrar o que é importante ter em conta na altura da compra dos alimentos, atendendo também a questão económica e atendendo também que há muitas famílias que neste momento estão a fazer muitas contas. Eu espero que já tenha acalmado um bocadinho esse boom, não é? De facto, eu acho que ficamos todos muito assustados. Isto é tudo novo para nós, para qualquer um de nós. Todas as pessoas têm a sua maneira, a sua estratégia de lidar com questões tão avassaladoras como isto, tão assustadoras, e ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Agora acho que já nos estamos a começar a ambientar um bocadinho mais, mas ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer e eu acho que ficou toda a gente com muito medo que a comida acabasse e que fosse quase um fim do mundo, e daí o assalto. É um reflexo, não é? É um medo, é tudo. Sim, é normal, são reações, não é? E daí o assalto aos supermercados e aquela febre, eu acho que mais do que comida, parece-me que esgotou o papel higiênico, não é? Mas não é para falar sobre isso. Certo, aqui. Não, até porque continua a ser uma incógnita. Exatamente, é uma incógnita. Papel higiênico. Relativamente às questões de alimentação, foi dito, as pessoas pensaram que se iam ficar em casa tinham que se abastecer, não é? Naturalmente, então começaram a comprar de forma um bocadinho exagerada, o que não é bom, não é? Isso é planeamento, não é? Isto é falta de planeamento, provavelmente, sim, não é? São as pessoas acharem que estão a planear e se calhar não estão a planear, porque muito provavelmente quando foram comprar nem sequer sabiam o que é que tinham em casa ou nem sequer tinham pensado no que é que iam fazer com aquilo, que refeições iam fazer com aquilo. E lá está, isso é o planeamento, e o planeamento é indispensável. Aqui surgiu uma situação de stress
E na situação de stress, até as pessoas muito planeadas têm alguma dificuldade, se calhar, em organizar-se, não é? Portanto, imagina aquelas que não são planeadas. E se fossem planeadas, o que é que deveriam ter comprado? Se as pessoas tivessem feito um plano, o que é que seria ideal dentro de um cenário que está, portanto, está-nos a ser pedido para que a gente se mantenha, e bem, em isolamento social. Portanto, num cenário em que as pessoas compram comida para manter em casa, para evitar ter que ir ao supermercado com regularidade, se houvesse um plano, o que é que as pessoas deveriam comprar em termos de comida saudável? Nós vamos acreditar que as pessoas, até, muitas delas, se calhar até compraram bem, não é? Não sabemos. A mensagem que passou e que eu acho que tem que continuar a passar é que, para já, não há indícios de que haja um esgotar de estoques, não é? Portanto, as pessoas não devem ir comprar com aflição e levar tudo o que está no supermercado, até pelo respeito, por uma questão de cidadania, não é? Por questão de respeito à pessoa que vem a seguir e, sobretudo, por questão de respeito a pessoas que venham com pouca condição de, sei lá, que têm que ir a pé, ou pessoas mais idosas que não consigam transportar tantos sacos. Temos que pensar todos um bocadinho uns nos outros e pensar que, de facto, agora que já estamos mais ambientados, se calhar devemos fazer uma lista antes de ir ao supermercado. Pensar devagarinho o que é que temos em casa, o que é que precisamos, o que é que estamos a pensar em cozinhar e, com base nisso, fazer uma lista de compras. Essa lista de compras, eu por acaso partilhei, nós tínhamos conversado ontem e tu tinhas-me dito que era bom haver documentos aqui de fácil acesso às pessoas, eu partilhei no sítio do evento, nós não vamos falar nisso tudo, eu partilhei documentos da DGS que acho que são interessantes. São documentos que falam em questões abordadas por diversos outros países, portanto, estamos todos a falar em conjunto e mais ou menos em uníssono, e abordam precisamente aquilo, dão um exemplo de uma lista que podemos fazer e com quantidades de alimentos que podemos comprar para uma suposta quarentena, um isolamento de mais ou menos 15 dias por pessoa, que depois podemos multiplicar pelo número de pessoas do agregado familiar. Temos que pensar essencialmente naquilo que nós queremos numa pandemia de uma infecção, um agente que é um agente infeccioso respiratório. A alimentação não é curativa, não é milagrosa, não vai impedir que nenhum de nós tenha Covid, não é? Que nenhum de nós apanhe o vírus por azar, mais ou menos azar ou mais ou menos cedo, porque nós vamos acabar por ter quase todos contacto com ele, não é? Ou todos, não. Mas isto vai ser devagarinho. Não sei se está toda a gente consciente e se calhar isso até acaba por assustar um bocado as pessoas, mas essa é que é a realidade, não é? Não tem que assustar ninguém. Nós sabemos que estamos a tentar fazer um isolamento, uma quarentena, para atrasar o contacto massivo das pessoas, porque não temos capacidade no SNS para receber. Nós sabemos que temos temos muitos idosos, temos muitas pessoas com doença crónica que podem precisar de ajuda mais diferenciada, não é? E essas pessoas podem precisar de hospital e, portanto, nós não podemos ter 500 pessoas doentes ao mesmo tempo porque podemos não ter camas no hospital e maquinaria suficiente para tratar delas. Claro que nós estamos a proteger os mais vulneráveis, sobretudo, e isto eu não estou a dizer que uma pessoa jovem não possa ter, não é esse o tema da nossa conversa, não é? Mas não é, como profissional de saúde eu não posso transmitir essa mensagem, não quer dizer que uma pessoa jovem sem complicações não possa ter uma doença mais grave, mas à partida sabemos que são os mais idosos e os multicrónicos que têm a doença mais grave. Claro que eu penso que a estratégia será sempre proteger essas pessoas o maior tempo possível, não é? Até haver um tratamento mais eficaz, uma vacina, uma imunidade de grupo construída que vai ajudar e que as pessoas não adoeçam tão facilmente, não é? Uma data de coisas. Mas, felizmente, nós temos exemplos muito felizes. Nós temos pessoas com idade avançada a ter alta e a ficarem bem. Pronto. Não era isso que nós estávamos a falar, era... É um empolgamento. É o empolgamento do tema, porque isto realmente é aquilo que nos preocupa muito, não é? A doença e a gravidade da doença. A alimentação não vai impedir que tenhamos a doença, mas
pode fazer com que o nosso sistema imunitário lide melhor com ela. Ou seja, se tivermos um bom estado nutricional, eu costumo dizer que aliado a termos uns bons genes também, não é? Podemos ter uma expressão mais simpática da doença, podemos conseguir lidar melhor com ela. E, portanto, a preocupação dos nutricionistas, em geral, será esta, dos nutricionistas mais clínicos ou mais hospitalares, será depois auxiliar na recuperação, também é muito importante. Mas nós sabemos que, apesar de... e ontem tu dizias uma coisa muito engraçada, não é? Eu estava-te a dizer, a falar sobre a roda dos alimentos, seguir o princípio da roda dos alimentos, e tu dizias, um instrumento tão simples, e não é? As pessoas pensam assim, uma coisa tão simples que é a roda dos alimentos, mas a verdade é que nós não cumprimos. Eu tenho atrás de mim, num dos meus gabinetes de consulta, eu tenho uma roda dos alimentos e às vezes pego nela, num quadro, e tapo algumas fatias, não é? Tapo, olha, come sopa, como de vez em quando, come fruta, fruta eu não gosto muito. Então, tapo 2 fatias e digo, então veja lá a sua roda dos alimentos, que é quase um semicírculo, não é? E, portanto, o instrumento é simples, mas as mensagens são fortes que ele tem, porque a alimentação é um dos principais determinantes da saúde. E havia um professor meu que dizia, nós somos o que comemos, não é? Que é uma coisa muito antiga já, e eu costumava corrigir para nós também somos o que comemos. A verdade é que muitos de nós fazemos muitas asneiras e temos um metabolismo muito simpático. Mas a maioria de nós vai ter expressão genética, corporal, das asneiras que faz. E, portanto, nós queremos reforçar o sistema imunitário. E para reforçar o sistema imunitário, há uma regra que é uma regra onde eu já trabalho. Eu trabalho em comunitária há muito tempo, em saúde pública, e é uma regra que eu já trabalho há anos, ou que a OMS existe, que é comer mais hortaliças, frutos e legumes. Se nós olharmos bem para a roda dos alimentos, é quase metade da roda, não é? E as pessoas não comem, porque o mínimo dos mínimos são 400 gramas por dia. E muita gente não cumpre. E nós sabemos, até porque houve um inquérito nacional de nutrição e atividade física, e nós sabemos que quem ainda vai cumprindo mais isso, e se calhar quem me ouvir vai me dar razão, quem ainda cumpre mais isso são as pessoas com mais idade. Os mais novos, quanto quanto menor a faixa etária, mais ocidentalizada está a alimentação. Mais fácil comem. Estamos a falar de crianças. Sim, já vamos às crianças. Mas mesmo quando falamos em idosos, depois temos de pensar, então os nossos idosos estão bem, porque eles comem muitas hortaliças e legumes e frutas. Muitos deles não, porque alguns deles já estão debilitados, já têm alguma doença. Podemos falar em velhinhos com dificuldade de mastigação, por exemplo, alterações do paladar, alguns até com processos de sonda, já imagino, questões especiais que muitas vezes não comem já fruta fresca. Já caem muito na maçã cozida, na pera cozida e na maçã assada, não é? Pronto. Não comem legumes frescos, comem sopa ainda, mas não comem os frescos. Portanto, há diversas questões depois relacionadas quer com doença, quer com faixa etária que temos que abordar. Mas eu acho que a principal das principais este é o momento das pessoas perceberem que têm que encaixar mais os hortofrutícolas na sua alimentação. E como estão com mais tempo, e já vamos buscar as crianças, também têm mais tempo, eu acho que é a altura, que era aquilo que dizemos ontem, de irem todos para a cozinha e descobrir que é giro cozinhar, é anti-stress, não é? Andamos todos estressados. Cozinhar é anti-stress. E passa o tempo. Divertem-se em família. E para os miúdos é ótimo, porque nós sabemos que os miúdos, quanto mais contacto têm com os alimentos, mais aprendem a gostar deles. Quanto mais os conhecem, não é? Estamos aqui a falar de várias questões, nós já tivemos outros lives que também nos remetem para o tempo, para a questão do tempo. Há muitos pais que estão em teletrabalho em casa e, como tal, o tempo tem que ser bem gerido. Há muitos pais que, efetivamente, porque estavam habituados a almoçar fora, em restaurantes, eventualmente poderão ou não estar menos familiarizados com a cozinha. As
crianças almoçavam em casa e estas questões nutricionais eram tidas em conta pelas próprias escolas. Portanto, há muitos fatores a ter em conta e, portanto, falas em frescos, em legumes, em fruta. Então, temos que falar também da higiene dos alimentos, não é? Porque, na verdade, as pessoas vão ao supermercado, estão todas assustadas porque não se sabe quem é que mexeu, quem é que tocou, a que nível aqueles legumes estão contaminados. Como é que se tem essa higiene com os alimentos para depois passarmos então para a parte mais divertida e criativa na cozinha? Ora bem, essa questão é um bocadinho sensível, não é? Porque nós sabemos que não há ainda verdades absolutas do tempo de durabilidade do vírus em várias superfícies, em vários tipos de superfícies. Há quem diga que eles ficam dias, há quem diga que eles ficam algumas horas. Sabemos que é um vírus muito resistente e que, portanto, que pode ficar nas superfícies e daí o grande pânico das pessoas de comprarem e trazerem as coisas para casa contaminadas, as embalagens e desinfetarem. Pronto. Há regras que são fundamentais, que é, quando saímos de casa, irmos sozinhos às compras, de preferência, não irmos em grupo, não levamos a família toda, não é o momento de irmos todos às compras em grupo, mas é o momento de escolhermos em casa em grupo. Podemos ir aos sites dos supermercados e é um bom momento para comparar, para perceber escolher os produtos, para ver as promoções na mesma, para ver as embalagens, para ver o rótulo se é para ver. Exatamente, e saber o que é que vamos comprar e o que é que vamos cozinhar e procurar receitas e fazer a lista com as crianças. Isto é uma atividade em que as crianças podem perfeitamente entrar e devem, dependendo da idade, não é? Numa maior ou menor expressão. Quando saímos de casa para ir às compras, vamos então sozinhos, de preferência. Há quem diga que se deve usar máscara, agora Isso é outra questão também. É uma questão ainda não completamente segura. Claro que se usarmos máscara, acima de tudo, estamos a proteger os outros, não é? Os outros das nossas gotículas. Quando vamos ao supermercado, não devemos andar em cima uns dos outros. Nós gostamos muito, não é? Somos latinos, gostamos muito de andar perto. Não é sítio para conversar, nem é um momento para... Nós vamos ficar todos muito mais nórdicos com isso. Olha, eu já sou muito branca aqui neste live. Nós vamos ficar todos muito nórdicos. Depois disto, vamos... O branco tem solução. Nós vamos ficar todos um bocadinho mais distantes. Outro dia dizia uma senhora na Caixa do Continente que, de facto, esperava que depois disto continuasse assim, que as pessoas mantivessem estas distâncias, não é? Quando uma está a pagar, a outra ainda está longe e não está já em cima. Pronto, no supermercado fazer igual. Mantermos a distância das pessoas, não mexermos nas prateleiras se não vamos comprar aquilo, evitarmos o mexer o mais possível. Porque nós acreditamos que quem expôs os produtos nas prateleiras expôs com cuidado, não é? E, portanto, se vamos lá mexer, nós não sabemos se estamos contaminados ou não. E vamos deixar o alimento contaminado ou a embalagem para a pessoa que vem a seguir. Quando vamos para a caixa pagar e pagamos as compras, trazemos as compras e devemos, quando chegamos a casa, descalçamos os sapatos, deixamos fora de preferência e a primeira coisa é lavar as mãos. Logo, imediatamente, bastante tempo debaixo d'água. Não é preciso desinfetar. Não é necessário. Podemos desinfetar ou não, mas lavar as mãos. Neste momento todo em que vamos ao supermercado, está proibido levar a mão à cara, que é uma coisa horrível. Não sei. É horrível. É horrível. Para alguns de nós é mais horrível. Exatamente. Pronto. Porque... parece que a carga viral que pode estar numa embalagem é muito mais pequena, é muito pequena. Não é tão provável uma contaminação de um toque de uma embalagem. A contaminação mais provável é quando levamos a mão ao nariz ou à boca. Ao nariz. Essa é a mais provável. Portanto, esse momento, se levarmos o cabelo apanhado, se não usarmos brincos, é mais provável que não levemos a mão à cara. Portanto, é melhor assim. Quanto aos cuidados de depois limpar embalagem em embalagem, eu tenho alguma... Embalagem ou alimentos, porque nós podemos falar aqui, por exemplo, de bananas, de maçãs que estão soltas, que as pessoas colocam em saca.
Portanto, Pois, é assim, agora fala-se muito em comprar já embalado, não é? A DGS, repara, não diz que não devemos comprar, não diz que há transmissão a nível alimentar, não está provada a transmissão a nível alimentar. Uma coisa que eu acho, e isto é uma experiência pessoal minha, o meu irmão vive no Kuwait e lá há muito poucas pessoas, há muito pouco Covid, tem havido, a curva é muito pequenina, é quase uma linha reta. E eles têm imensos takeaways abertos. E isto vale o que vale, não é? Mas a gente pensa, pá, se fosse assim tão fácil de contaminar, não é? Já havia muito mais pessoas porque eles lá compram imenso no takeaway. E por isso, não está provado que seja por aí. Agora, claro, aqueles alimentos mais expostos, como fruta e vegetais que vamos consumir crus, temos que lavar muito bem. Sim, e quem quiser usar desinfetante, lexívia diluída ou amoquina, poderá usar. o vinagre, Não vou julgar. Não. O vinagre não vai fazer esse efeito. O vinagre não. Olha que interessante, estás a ver? Eu já tinha uma ideia concebida de que o vinagre poderia servir para desinfeitar rumas. Não, vinagre não. Tem que ser, normalmente, até há aquele desinfetante próprio, que é a amoquina, não é? E há a lexívia muito diluída. E pronto, e confiar nos embalados. Eu estou em crer, eu estou a dizer isto, é minha, sim, na fruta e os vegetais que vêm já embalados. Eu estou aqui a olhar para o lado e estou a ver aqui o Nuno a dizer olá, Sim. preferencialmente legumes frescos ou avulso, penso que ele queria dizer isto, ou já embalados. Deve ser avulso, deve ter escrito mal. Talvez os embalados, não é? Porque corremos menos o risco das pessoas terem andado lá a tocar. A não ser que sejam laranjas. Quem embalou bem e teve cuidados de higiene. Nós queremos acreditar que sim, é assim, as grandes superfícies onde eu fui, eu acho que estão de dia para dia, e eu não vou todos os dias, não podia dizer isto, meu Deus, não é? Não, mas eu acho que das vezes que eu fui, de uma vez para outra, os cuidados de higiene estão maiores, eles estão cada vez mais cuidadosos com a nossa entrada. Temos que desinfetar as mãos à entrada. Os funcionários no hipermercado tinham luvas, agora já não têm, porque tinham as luvas e depois aquela luva servia para imensa gente e depois limpavam, agora já não. Ainda não tinham percebido bem como é que se usavam as luvas, não é? E qual era a finalidade da luva. Sim. Desinfetar a mão teria muito mais, ou melhor resultado. Nós vamos aprender uma coisa muito boa, que é uma regra fundamental na cozinha, não é? Que todos devemos fazer. Na nossa casa é menos provável que tenhamos problemas de intoxicações alimentares, mas podemos ter, e portanto a regra é lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Aquilo que a gente está sempre a dizer aos filhos, não é? Lavar as mãos, lavar as mãos. Devemos lavar muitas vezes as mãos. E nós, nutricionistas e outros profissionais da alimentação, aprendemos que entre tarefas temos sempre que lavar as mãos e temos sempre que usar papel e não pano. O pano vai acumulando sujidade. E aprendemos sempre que temos que dividir crus e cozinhados. Na mesma banca não se misturam alimentos crus, o bife que se vai fazer, com a salada. Estão separados, ou em momentos distintos ou em sítios distintos, em tabuleiros distintos de corte, não é? E essas regras aplicam-se não é só ao Covid, é a vários micro-organismos que estão presentes nos alimentos. Não há só Covid, há outros que não são tão patogénicos, para já. Certo. Não é? E portanto, esta discussão acabou por se precipitar porque estamos perante uma pandemia, não é? Portanto, estamos todos dentro do mesmo barco e é uma discussão que vem para a linha da frente, mas sempre existiu. Estavas a dizer, e bem, não é em vão que se diz às crianças lavem as mãos, não é? Não é em vão que os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde têm esses cuidados desde sempre, porque estão totalmente conscientes, estão muito mais informados ou pelo menos familiarizados diariamente. Nós preferimos ignorar e porque não acontece nada e porque não é tão grave. Mas as crianças têm que lavar as mãos, nós é que somos adultos e já temos mais defesas e tal. Portanto, são ideias pré-concebidas que estão
que estão erradas, não é? Olha, deixa-me só, desculpa, Ivone, deixa-me só responder ali à Luísa. Eu conheço a Luísa, é a minha amiga, a Luísa Lopes. E ela está ali com o espírito ecologista dela a dizer lá se vão as árvores por causa do papel. Reciclado agora, não é? Já há muito papel reciclado, já há muitos rolos de papel reciclado. É complicado, não é? Gerir esta questão é muito complicada, mas neste momento eu acho que nós temos mesmo que desperdiçar um bocadinho de papel, Luísa. Vamos mesmo ter que fazer isto, porque... Eu passei a fazer isso em casa, estavas a falar do pano, eu não sou só eu, serei eu e seremos quase todos nós, não é? Eu acho que as pessoas, se há algo que nos traz de bom, é que realmente nós vamos implementar algumas medidas, e já estamos a implementá-las. Não sei se vamos ter memória curta ou se realmente depois vamos dar continuidade a isto tudo, mas efetivamente não o fazíamos, não é? Entretanto, hoje há várias pessoas aqui a participar. Entretanto, espero que a Marisa já me esteja a ouvir melhor. Temos aqui o Jorge Costa, que estava a fazer uma pergunta, estás a ver aí, Marcelino Jorge Costa, se quiseres ler essa pergunta. Opa, a questão é... Eu penso que sim, eu penso que é eficaz na higienização, na sua diluição. Eu penso que sim. Eu acho que eu continuo a achar que não vai ser por aí que nós vamos ter mais aumento da pandemia. Posso estar errada, é a minha opinião pessoal, mas eu acho que não vai ser por aí, não vai ser... a questão da alimentação entra pela linha temos que abordar a linha da higiene, mas mais do que isso, temos que olhar para a alimentação como protetora nossa, não é? E se calhar este é um momento, como falávamos ontem, Ivone, de muitas coisas. Pode ser um momento de muitas coisas. Pode ser um momento de acalmarmos e de fazermos mais introspecção e de modificarmos algumas coisas ou não, mas com certeza que é o momento de recuperarmos hábitos antigos que se foram perdendo. Nós somos um país do Mediterrâneo com grande tradição culinária, não é? E nós estamos a perder muito isso. Estamos a perder os hábitos na cozinha e o cozinhar de panela, os cozinhados de panela, nós falávamos ontem, nós estamos a perder e eu acho que agora é o momento de recuperar, em vez de nos voltarmos atrás. Porque chegamos facilmente a essa conclusão, mas há pessoas que eventualmente podem não estar familiarizadas. E porquê cozinhados de panela? E porquê que devemos fazê-los, não é? Estou ali, estou a ver também ali alguns comentários também que podemos pôr nos cozinhados de panela. Eu tentei partilhar agora, mas acho que não cheguei a fazê-lo antes de conversarmos um bocadinho, um manual da DGS antigo que se chama Alimentação Inteligente. Vamos partilhar aqui como este chat. Sim, vamos partilhar diretamente no chat, porque as pessoas ficam link, não é? com acesso direto. Esse manual dá muitos conselhos em termos de poupança alimentar com qualidade alimentar. E ele fala-nos exatamente na questão dos pratos de panela. Os pratos de panela são pratos, como o nome indica, de panela única. Caracterizam a alimentação mediterrânica, típica do nosso país. São as caldeiradas, as jardineiras, os arrozes, não é? Arroz de peixe, arroz de carne, tudo feito na mesma panela. Também na escola primária. Da escola primária? Na minha escola primária havia muito prato de panela, não é? Portanto, sim, havia muita comida feita. O rancho, por exemplo, não é? O rancho, a feijoada, mas às vezes há pessoas que quando eu falo na feijoada dizem, feijoada, acham que os nutricionistas estão completamente contra ranchos e feijoadas. Há várias maneiras de fazer rancho e feijoada, mais ou menos saudável. Eu até vi, curiosamente, num dia destes no Facebook, de um casal meu amigo, que cozinham muito bem, e ele tem restaurantes, e ele fez uma feijoada de legumes num fim de semana e postou a fotografia.
Feijoada pode ser só uma feijoada de legumes, ou pode ser uma feijoada de chocos, ou pode ser de polvo, ou pode ser de camarão. Não tem que ser uma feijoada de carnes vermelhas ou de carnes processadas, que nós sabemos que é aquilo que temos que moderar consumo, não é? Pronto, e agora é a hora de E mais procurarmos económicas. mais económico, exatamente, Nós que estávamos ofereça precisamente a todo. falar Sim, sobre estas dificuldades todas que eventualmente algumas famílias vão passar, algumas delas já estarão a passar, fruto sim, do desemprego, fruto dos trabalhadores independentes que neste momento estão sem trabalho, das microempresas que por estarmos todos em confinamento, os clientes não vêm. Portanto, há imensas pessoas que vão passar por situações bem complicadas, famílias, e era esse assunto que a gente discutia de o que é que elas podem fazer com pouco dinheiro e saudável. Portanto, e daí surgiu também a conversa das comidas de panela, porque dá para fazer para muita gente, em vez de ter um bife e inteiro. é bom, não vamos conotar a comida de panela com, não é? E Não, não, é ótimo. porque nós vamos, a verdade é esta, nós vamos ao restaurante e pagamos imenso por um arroz de tamboril, ou não? É um Certo. prato de panela, Os não meus, é? os meus arrozes favoritos. Preferido, exato. Se não comprarmos tamboril, podemos comprar outro peixe e fazer um arroz de peixe igualmente bom, ou um bocadinho menos bom, mas bom, não é? Interessa as pessoas, e não é uma alimentação de pobres, assim como a sopa não é uma alimentação, não é? A sopa, felizmente, está um bocado mais na moda e hoje eu voltei a ver um restaurante qualquer que faz publicidade a sopas, 7 sopas, sopas para os dias da semana. Isso é fantástico, porque nós queremos que as pessoas comam mais sopa, até porque têm que se hidratar mais agora, não é? A hidratação também contribui para o sistema imune e, portanto, a sopa ajuda já a aportar líquido. É preciso que os miúdos e todos nós comamos sopa 2 vezes ao dia, ao almoço e ao jantar. Esta é a parte em que as pessoas dizem. Mas Lá estão eles, há lá muita estão gente os nutricionistas a dizer-nos que comer somos muito, sopa. Não é? somos muito chatos, muito maçadores e dizemos a mesma coisa há muitos anos. Mas é verdade, é verdade. E assim, as sopas são coisas rápidas de fazer, relativamente rápidas, que duram 2 ou 3 dias no frigorífico, não é? E há um conselho que eu gosto de deixar. Nós não comemos sempre, por mais que gostemos de bife com batatas fritas, por acaso eu não gosto muito, mas por mais não comemos todos os dias bife com batatas fritas, portanto, a sopa não pode ser sopa de legumes. Não existe. É sopa de feijão verde, sopa de espinafres com grão, variamos, porque é para também Ser não criativo enjoarmos, também. Ser para também não criativo. enjoarmos da sopa, não é? Da E mesma estavas aí a forma. falar de outra questão que também entra na questão económica. Se fizermos sopas para 3 dias Sim, e colocarmos no frigorífico, evitamos usar o fogão várias vezes. Portanto, exatamente. há aqui várias formas de. Porque alguém estava aqui a dizer com pouco dinheiro e saudável é difícil. É difícil, mas é possível. Podemos ser criativos e devemos ser criativos nesta fase que é complexa e que toda a gente deve puxar um bocadinho pela imaginação. É assim, é mais fácil comer saudavelmente quando temos mais dinheiro, porque um bocadinho mais dinheiro, não precisamos ser ricos, mas um bocadinho mais dinheiro, porque, por exemplo, os frutos secos e oleaginosas, agora falam-se imenso neles, são ótimos também nesta fase, para quem puder consumir, e não é preciso consumir muito, nós sabemos que a dose de 30 gramas diários, 30 gramas diários é uma mão fechada, mais ou menos, de nozes, ou avelãs, ou amendoins, cajus, são muitíssimo protetoras, nomeadamente doenças cardiovasculares também. As pessoas não estão as pessoas não podem esquecer-se que todas as outras doenças continuam a acontecer. E o território para elas continua a fazer-se no nosso organismo. Portanto, não é o momento de deixarmos de comer saudável. Pelo contrário, é o momento de procurarmos comer mais saudável. Não é aquilo que falávamos. Este é o momento refletivo. Muitas doenças, não é? Falávamos precisamente se as pessoas não tiverem em atenção hábitos saudáveis, o consumo excessivo do sal poderá provocar hipertensão, em casos extremos, acidentes cardiovasculares, portanto, as pessoas podem ir parar ao hospital numa altura que
assim, nunca ninguém quer ir para o hospital. Nesta altura, menos ainda, deverão querer e deverão fazer os impossíveis para beber água, para não terem crises renais. Há um conjunto de coisas aqui que se deve ter atenção. Nós estamos em termos de cuidados de saúde, estamos a tentar fazer teleconsultas, portanto, nós estamos a tentar acompanhar utentes que andam em consultas, utentes crónicos com problemas, damos prioridade àqueles que têm problemas mais sérios, mas outros também, e estamos a tentar acompanhá-los pelo telefone. Nós estamos a tentar contactá-los e abordar não só nós, nutricionistas, e vários médicos fazem isso. Eu, por exemplo, trabalho com endocrinologistas uma endocrinologista que lida com as bombas de perfusão de insulina, e ela está a ligar aos utentes todos e a saber como é que aquilo está a correr e a aconselhar, e eu também ligo se há dúvidas relativamente à minha área de contagem de hidratos de carbono, seja o que for. Portanto, nós estamos a tentar acompanhar as pessoas, mas as pessoas têm que ter noção que se sentirem mal e tiverem aqueles sintomas, nós chegamos à conclusão que já sabíamos, não é? Há muita gente que consome urgências de maneira excessiva. As pessoas não devem ir tanto à urgência, devem ir, sobretudo, usar os cuidados de saúde primários, usar as suas consultas programá-las e ir frequentar, não é? O médico e o enfermeiro de família, devem usar a consulta aberta nos cuidados de saúde primários, e a consulta, a urgência é para situações, como o próprio nome diz, muito urgentes, não é? Sabemos que há consumidores excessivos, mas sabemos que, infelizmente, estamos a ter pessoas com problemas graves que se estão a coibir de ir à urgência, e isso não pode acontecer, não é? As pessoas que têm medo, não é? É, com medo. E a sociedade tem também provocado ainda mais esse medo. Há vários grupos no Facebook onde se discutem vários temas, e quando alguém faz uma pergunta relacionada com tenho este sintoma e gostava de ir à urgência, a maior parte das pessoas desaconselha. Portanto, há vários médicos neste momento no Facebook a aconselharem as pessoas. Toda a gente sabe que não se deve ir, ou pelo menos não é aconselhável ir a uma urgência se estiverem com sintomas de constipação que são normais ou comuns, ou, portanto, não é a altura indicada para o fazerem, muito menos agora. Não é? Mas a verdade é que depois poderá haver o reverso disso, que é exatamente o que tu estás a dizer. Pessoas que têm problemas crónicos e que precisam, mas que por vários motivos neste momento não estão a fazer. Relativamente, sim, e essas têm mesmo que ir. Relativamente à alimentação, estavas a relacionar com os cuidados alimentares, não é? Às vezes as pessoas acham que ficam mais nervosas, transtorna-as isto. É assim, eu acho que o grande segredo de sobreviver a esta pandemia é encontrarmos alguma tranquilidade no meio disto tudo. Para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, até porque algumas pessoas já estão a sentir efeitos próximos, não é? Em familiares, e aí é mais sensível, mas o grande segredo disto é nós encontrarmos em nós próprios alguma serenidade e algum equilíbrio. Isto vai passar, isto não vai ficar sempre, isto vai passar, não é? E as pessoas, quem é diabético, quem é hipertenso, tem que continuar a cuidar da sua hipertensão, da sua diabetes, tem que continuar a vigiá-la e tem que continuar. Eu, por acaso, aconteceu uma coisa gira. Às pessoas que eu já contactei, doentes, que já contactei em casa, para desmarcar consultas e para conversar um bocadinho com eles, para saber como é que estava tudo, eu pensei que não iam dar importância às questões alimentares e encontrar as pessoas em pânico. E não, curiosamente não. Eu achei que as pessoas gostaram muito de saber que nós, profissionais de saúde, estamos a conversar com elas e estamos atentos a elas, e valorizaram de igual forma todas as questões decorrentes da nossa consulta. Achei isso. Fiquei feliz com isso e espero que em casa façam isso, que as pessoas continuem a cuidar-se e a pensar que isto há de correr. Não vai ficar toda a gente bem, não vai ficar tudo muito bem, mas há de correr o melhor possível, não é? Nenhum de nós é futurólogo e, portanto, não vamos fazer futurologia, e vamos continuar a ter uma vida
vamos continuar a tentar ter uma vida o mais normal, serena possível. E vamos cozinhar. Vou tentar, já que estamos aqui também um bocadinho numa conversa solta, andamos para cima e para baixo, eu tenho, já por 2 vezes, eu falei aqui nas questões falámos na sopa, falámos de usar sopa por uma questão económica e claro que o que ocorre às pessoas é o micro-ondas, não é? É como a mim me ocorre, se eu estou a dizer precisamente que se as pessoas fazem sopa não vão gastar dinheiro porque não vão usar o fogão, é óbvio que a alternativa é o micro-ondas. Aqui a questão é, micro-ondas prejudicial à saúde, retira as características nutricionais dos alimentos, sim, não, às vezes, como é que é isto? É um bicho-papão o micro-ondas? Não, eu acho que não. Não é um bicho-papão. É um instrumento útil para todos nós. Não é um bicho-papão. Acho que se pudermos cozinhar sem ser em micro-ondas, eu acho que devemos cozinhar no fogão. Para aquecer de vez em quando alimentos, eu acho que é um recurso perfeitamente possível. Mais importante do que isso é as pessoas aquilo que se perde no micro-ondas, nós perdemos em muito daquilo que fazemos. Perdemos quando deixamos uma sopa, quando fazemos uma sopa e deixamos a tampa aberta, já estamos a perder. Perdemos sempre que não acondicionamos logo ou que não refrigeramos rapidamente os alimentos, já estamos a perder. Perdemos até pelo fato de cozinhar demais um alimento, não é? Em demasia. Nós temos muita tendência a cozinhar em demasia os legumes, tudo. Temos muita tendência a cozinhar, não é? Não temos muito, por hábitos portugueses, não fazem muito, por exemplo, o esparguete al dente, não é? Como fazem os italianos, nós não fazemos tanto, nós cozinhamos muito, fica aquilo muito mole. De uma maneira geral. Acho que agora as pessoas já começam a olhar para isso de outra forma e a corrigir. Porque os alimentos perdem propriedades, quer gastronómicas, quer nutricionais, quando cozinhamos muito. Excetuando um ou outro. Há alimentos que aguentam cozeduras e até melhoram o perfil nutricional. Por exemplo, as leguminosas é um grupo de alimentos que melhora muito o perfil nutricional quando é bem demolhado e bem cozinhado. E aproveitamos, e já que disseste que andávamos aqui aos saltinhos, e andamos, as leguminosas pertencem àquele grupo de alimentos também que nós queríamos que as pessoas utilizassem mais, porque têm todas as coisas boas. São acessíveis, são nutritivas, não é? Fornecem hidratos de carbono, têm uma fatia própria na rota dos alimentos, quer dizer que devem ser consumidas em pequenas doses diariamente. Quando dizemos diariamente, podemos aumentar as doses e não ser diariamente, certo? E podem ser alternativas muito boas à carne e ao peixe. Né? Ontem falávamos nisso de outro tipo de emendas e até para os miúdos. Podemos fazer hambúrgueres de lentilhas, podemos fazer não é? Pratos com mais feijão e não precisamos de usar tanta carne e tanto peixe. E hoje em dia mais do que nunca, não é? Nós temos acesso a essa informação. Nós neste momento estamos a conversar, obviamente, a tua experiência e toda esta situação que estamos a viver. Portanto, temos aqui um feedback constante e as pessoas continuam a fazer perguntas. Temos mais aqui uma pergunta, portanto, dá para termos uma conversa constante e fidedigna, uma informação credível, mas existe muita informação disponível, boa informação disponível hoje em dia na internet, que nos pode efetivamente ajudar a consumir bem, de forma criativa. Tu estavas a falar das lentilhas e do hambúrguer de lentilhas, portanto existe aqui muita forma criativa de fazer as coisas. O Nuno está aqui a questionar, por exemplo, a questão do reforço do sistema imunitário sem recorrer a fármacos. Sim. As leguminosas são um excelente reforço do nosso sistema, o permitem, certo? Nós não temos, neste momento, não estamos a apostar em nenhum tipo de alimentos, não há evidência científica de que nenhum alimento, por si, exerce algum efeito fantástico no sistema imunitário. Há, contudo, diversos alimentos que têm poderes
muito benéficos e que podem reforçá-los. Já falamos no grupo de hortofrutícolas, as leguminosas também são. Há uma data de nutrientes. Antes disto, vi um sketch de uma colega minha colega de curso, que foi hoje a um programa da RTP, e ela fez ali um momento pequenino a falar sobre a imunidade, e ela fez uma analogia gira, que era com jogadores de futebol. É sempre um risco eu falar. Eu acho que era a Praça da Alegria. Eu acho que era na RTP1, aquele programa da manhã, com a Sónia Araújo. Sim. E ela fazia uma analogia ao futebol, e é melhor eu não falar muito sobre futebol, porque é possível que eu diga uma coisa assim muito fora da caixa, mas ela dizia que lá está, nós não vamos para um jogo de futebol sem... Nuno. Não vamos para um jogo de futebol sem os jogadores todos e uma boa equipa técnica. Não pomos a jogar futebol jogadores que jogam mal, ou que não sabem jogar, ou que não tiveram treino. Era mais ou menos assim. E é isto, ou seja, não é a altura de estarmos a comer alimentos de pouca densidade nutricional, alimentos lixo, alimentos que não têm valor nutritivo, que só são energéticos, só têm gorduras ou açúcares simples, não é? Fast food, não é a altura disso. Isso é como pôr um jogador que joga mal, que não teve treino, certo? Então, nós temos que pôr vários jogadores, e ao pôr vários... E ela, quando faz a analogia dos vários jogadores, quer dizer que há vários alimentos, há vários nutrientes aqui envolvidos. E se nós tivermos uma alimentação, pois ela usava a analogia do arco-íris. Estás-me a ouvir, Ivone? Estás com ar? Quem não está a ouvir? Pronto, estavas a ler. Pronto. Só que, entretanto, eu estava com medo de estar a falar sozinha. E eu não estava a acompanhar. Desculpa. Não faz mal, eu é que estava com medo que não tivesse a dar. Relativamente aos jogadores, eles representam vários alimentos ou vários nutrientes, não é, que nós precisamos. E, portanto, há várias coisas que nós temos que fazer e que achamos que fazemos e nem sempre fazemos. Consumir os hortícolas. Eu ensino muito às crianças, sobretudo, a regra, que eu acho que é muito simples. A regra é um programa da OMS, chama-se 5 a day, 5, os dedos de uma mão, 5 por dia. 5 porções de hortaliças, legumes e fruta. Contamos. Se ao pequeno almoço comermos uma fruta, conta 1. Se ao almoço comemos uma sopa, conta 2. Se ao fim do almoço comemos outra fruta, 3. Temos que contar 5. Pronto. Que é para saber que estamos hortícolas e legumes. Mas depois há muitos outros nutrientes, há muitos outros alimentos que reforçam o sistema imunitário. Não diretamente, não milagrosamente, mas porque têm características específicas. Não nos podemos esquecer, dentro dos legumes e dos frutos, variar muito as cores, porque alguns são mais avassaladores do que outros, não é? Estamos a pensar, por exemplo, em frutos vermelhos com capacidades antioxidantes muito grandes, ou estamos a pensar em raiz dos legumes que são as crucíferas, são como os brócolos, a couve de Bruxelas, a couve-flor, que são alimentos com propriedades antioxidantes muito fortes também. Mas estamos a falar também, por exemplo, de peixe gordo. Às vezes esquecemos-nos de comer. E temos a hipótese dos enlatados do atum ou da cavalo ou da sardinha, que são hipóteses económicas e que podemos perfeitamente incluir numa massa com atum ou num empadão de atum, não é? Variar, há muitas receitas agora que se podem fazer. E era aquilo que até que falávamos, nós não temos sempre que comer, às vezes não temos que comer um prato de comida, estamos em casa, se calhar, não temos que comer um prato, podemos comer uma sopa e podemos comer uma salada, podemos comer eventualmente uma sandes, e este terreno é mais arenoso. Podemos comer um pão mais de mistura, um pão de bom fabrico lento, com vegetais no meio, não precisamos de pôr chouriço, nem mortadela, nem podemos pôr vegetais, não precisamos. Podemos comer uma salada, e pode ter componente proteico, pode ter um queijo magro ou normal, um mozzarella, um queijo fresco, é um equivalente de proteínas, como a carne, como o peixe, pode ter ovo, o ovo também é um bom alimento.
Pode ter feijão, a salada ou grão. Do ovo, não é? Como substituto de alguns alimentos, ou pelo menos não um substituto, mas uma boa opção económica para esta altura também, não é? O ovo. Sim, sim. O ovo é um alimento que tem uma versatilidade muito grande, não é? O ovo é muito versátil. O ovo dá para fazer um prato. E agora vou dedicar este momento às minhas filhas, elas de certeza que vão ver isto, um prato que se chama a sorda, que é um prato muito mal amado na minha casa e que eu adoro, eu faço só para mim, muitas vezes, por a sorda com coentros, e que é um prato que não pode ser podemos fazer uma sorda simples, não precisamos de fazer uma sorda de marisco, nem precisamos de fazer uma sorda com peixe, podemos fazer uma sorda só com pão batido, e depois em água quente, não é? Se for num caldo de marisco ou de peixe, fica com outro sabor. Mas podemos fazer uma sorda simples. O pão em água muito quente, cortado aos bocadinhos, e depois com azeite e alho, bater aquele pão, misturar ovo e coentros. E temos um prato completo, sim. Só faltam os vegetais. Podemos acompanhar com uma sopa ou com vegetais salteados, por exemplo. Com vegetais salteados, faltam os vegetais. Nós devemos lembrar que, de facto, os vegetais, estou a falar dos hortícolas, nós devemos lembrar que metade do nosso prato deveria ser hortaliças e legumes. Este era o ideal, não é? Da nossa alimentação. Eu confesso, e dando aqui também um exemplo daquilo que se passa na minha casa, maioritariamente a gente acompanha com vegetais mais do que outra coisa qualquer. É um hábito que está incutido. E tu estavas a falar na sorda, e a sorda é sempre uma discussão lá em casa, porque o Bruno gosta muito da sorda. E eu menos, portanto, acabamos sempre a discutir a questão da sorda. E, portanto, aqui nestas... Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa, Ivone. A sorda é um aproveitamento de pão. Que sobra, porque nós agora vamos comprar pão, isso que pode sobrar, porque não vamos todos os dias, se calhar, não é? E é um aproveitamento de pão, assim como as migas também, as migas de pão com feijão frado, com couve, também é um ótimo aproveitamento de pão. Depois os aproveitamentos também são bons para usar, é a altura de... Nós temos vidas muito ocupadas, às vezes a gestão de aproveitamentos não é fácil, eu sei que eu também não tenho muita facilidade nisso, não é? Às vezes deixamos as coisas no frigorífico, mas agora não temos essa desculpa, agora temos os que temos, mas temos mais tempo para pensar nos aproveitamentos e para utilizar, até porque está em moda e muito bem a sustentabilidade do planeta, não é? E portanto o desperdício alimentar é mau em todos os sentidos, não é? E é a altura de nós pensarmos como é que podemos reinventar pratos. E reinventar um conjunto de coisas. Estavas a falar na questão dos alimentos e da produção e da forma como a gente vai reinventar a nossa forma de consumir, eventualmente. Há já uma corrente que diz que eventualmente iremos voltar todos a produzir mais e a consumir mais em casa, não é? Aqueles campos que estão todos parados e as pessoas que estão cada vez mais conscientes que os produtos venham ou não, contaminados, ou têm problemas, ou são injetados com cor, ou são injetados com variedíssimas coisas. Portanto, eu acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes, preocupadas, e eventualmente esta pandemia veio precipitar algumas correntes mais biológicas e mais caseiras no que diz respeito à produção dos seus próprios alimentos, neste caso legumes, frutas. Entretanto, há aqui mais outra questão do Jorge Costa. Nós não falamos realmente sobre as intolerâncias, sobre o glúten. Não sei se tens alguma abordagem, são sempre abordagens difíceis, imagino, mas... Esta é a pergunta clássica aos nutricionistas, não é? Gostam muito de perguntar aos nutricionistas coisas. Não sabias, mas é uma pergunta que fazem muito aos nutricionistas. E com toda a legitimidade, não é? Porque é uma questão que está muito na moda. Ora bem, o glúten, ele pergunta, ora diz-me que eu agora já não estou a ver a questão dele. Se devemos evitar o glúten? Se devemos evitar, não é? Aqui diz alguma forma prática e simples de perceber se temos intolerância ao glúten, por um lado,
E depois se há vantagens em evitar o glúten. Sim, a forma simples, não. Nós podemos ter uma intolerância ao glúten, não podemos ser doentes celíacos, e são duas coisas completamente diferentes, não é? A doença celíaca é uma doença, é uma dificuldade na digestão e absorção do glúten. O glúten agride o intestino. Neste caso, é uma proteína de alguns cereais e ela agride o intestino. Mas nós temos algumas intolerâncias que caem numa espécie de limbo, porque não sempre é fácil diagnosticar uma intolerância ao glúten. Às vezes há intolerância, as pessoas têm intolerâncias misturadas, às vezes confunde-se com uma intolerância à lactose também. Ou seja, a doença celíaca é uma coisa que se diagnostica mais facilmente, mas mesmo assim tem que ter um diagnóstico médico, temos que fazer exames, análises. Mas aí há uma destruição de velocidades intestinais, há uma agressão à mucosa intestinal, é mais grave. Na intolerância ao glúten, pode ser por mal-estar, por sentirmos, se calhar, que ficamos mais inchados, inchamos mais. Isto pode acontecer porque nós consumimos agora mais glúten, por exemplo, o nosso pão, para ser um pão cozinhado em menos tempo, é um pão que tem mais glúten. O glúten é aquilo que confere elasticidade e crescimento ao pão, é aquilo que o faz crescer e ficar a massa elástica, não é? E, portanto, quando nós queremos fazer um pão tipo baguete, rápido, esse pão tem mais glúten no fabrico e nós estamos a consumir de facto mais glúten e pode acontecer de algumas pessoas sentirem alguma sensibilidade maior. Não é pelo glúten em si, é pela quantidade. É pelo sim, é mais pela quantidade, nesse caso. Num celíaco, qualquer quantidade de glúten é agressiva. Na doença confirmada, qualquer quantidade de glúten é agressiva. Na doença, na intolerância, tem a ver com as quantidades que consumimos, sim. E podemos tentar substituir, por exemplo, nós não temos que comer tanto pão, nós podemos comer flocos de aveia. Sim. Eu sou uma fã da aveia. E a aveia é um cereal que é barato. Foi durante muitos anos menosprezado, era dado a consumir aos animais, há muitos anos atrás, e agora é usada como um bom alimento, não é? Como um alimento dos desportistas e das pessoas mais saudáveis, dos fits, consomem panquecas de aveia, papas de aveia. Felizmente, temos que aproveitar essas modas porque é uma moda ótima. É uma boa moda. Agora um bocado falaste na internet. A internet é um mundo. Encontra-se coisas boas e menos boas, não é? E nós não queremos que as pessoas saibam filtrar a informação e que, no caso de dúvida, se aconselhem sempre com profissionais de saúde. Porque, por exemplo, eu agora há um bocado estava a falar em leguminosas e não deixa de me vir à cabeça uma população pequenina que são meus utentes, que são os insuficientes renais. Os insuficientes renais crónicos têm que fazer restrição de leguminosas. E, portanto, quem ouvir isto sem filtro, não é? Nós não há... Exatamente, nós somos todos diferentes e depois a nossa dieta vai ser assenta num princípio comum com especificidades próprias consoante as nossas necessidades particulares e o nosso organismo, não é? Portanto, há dúvidas que temos mesmo que esclarecer ou em sites muito fidedignos ou junto de profissionais de saúde que saibam esclarecer. Eventualmente, uma das maiores dicas que não obstante nós sabermos todos que devemos consultar profissionais, nós somos constantemente invadidos com informação em canais, alguns blogs até feitos por nutricionistas, portanto, há um conjunto de informação, mas é um facto que todos nós temos características diferentes e que as devemos ter em conta e que devemos conhecer o nosso organismo por forma a saber se realmente podemos comer aveia, se podemos comer glúten, se devemos ter cuidado com algum tipo de alimento, devemos conhecer, no fundo, e é o equilíbrio que nos vai provocar bem-estar e cuidar de nós é conhecer o nosso organismo também. E é por isso que estamos a conversar
E é por isso que estamos aqui, precisamente, a falar. Deixa-me só dizer-te uma coisa, Ivone, não sei se calhar já ias colocar outra questão, mas eu olhei para ali e alguma coisa me fez lembrar. Quando falamos em alimentos que reforçam o sistema imunitário, que neste caso dissemos que não há alimentos específicos, não é? Há o cumprir a roda dos alimentos, os princípios da alimentação mediterrânica. Há um alimento que me é particularmente querido e que tem alguns efeitos em termos de imunidade, que é o iogurte. O iogurte é rico em probióticos e os probióticos são bichinhos bons para o nosso intestino. O nosso intestino tem imensas bactérias, não é? E o intestino tem um papel em nós muito mais importante do que aquele que possa parecer. E o iogurte é um alimento rico em probióticos e que tem tido alguma demonstração de um poder imunitário no combate a infecções do trato urinário inferior também e intestinal. Portanto, o iogurte parece ter alguns efeitos para quem tolerar. Primeiro tem que ser mesmo iogurte, porque o iogurte não é tudo iogurte. Iogurte é aquele produto que é fermentado por aquelas duas bactérias, o Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus. Tudo o que não sejam isso bem, nem me engasguei, vê lá. Tudo aquilo que não seja, e não estava ensaiado, tudo aquilo que não esteja, que não sejam estas bactérias, não é iogurte, mas pode ser um leite fermentado com efeitos benéficos também. Pronto, pode. Mas o iogurte tem que ser este. E há vários tipos de iogurtes, não é? A gente sabe, há iogurtes que são gregos e riquíssimos em nata e açúcar, teores de açúcar imensos. E não são só os gregos que são ricos em açúcar. Há iogurtes que parecem muito nobres. A minha cara de culpada, não é? Foi? Eu tenho cara de iogurte grego natural. É a minha cara. Pronto, pode sempre mudar para a variedade ligeiro. Iogurte grego natural ligeiro. Mas há iogurtes muito diferentes entre si. O teor de açúcar é uma coisa muito importante a ver na escolha, consultar. Nós não temos que gostar só do natural, mas seria bom que isso acontecesse. Seria bom, porque seria muito bom que as pessoas se desabituassem um bocadinho o paladar do doce. Não é difícil, honestamente, para nós não foi difícil. Em casa só há iogurte natural. Mas não tem que ser natural, pode ser outra versão. Mas a gente habitua-se. Ou pode ser em casa aromatizado. Podemos juntar-lhe nozes, mel, se for em pequenina quantidade, com uma compota de fruta caseira, ou fruta cozida, por exemplo, ou fruta natural, cortada aos bocadinhos. O iogurte até, eu acho que até serve, eu costumo dizer até às pessoas, até serve às vezes nós temos uma alimentação, muitas vezes temos muitos problemas emocionais, como pensamos a comer, não é? Nós comemos, estamos tristes, estamos zangados, estamos ansiosos, pronto. O comer está em todo lado, não é? E nós expressamos as emoções através da alimentação. E às vezes apetece doce. E um iogurte, por exemplo, magro com edulcorante, pode ser uma opção para quem tem aqueles cravings noturnos, não é? Aquela vontade de assaltar o frigorífico, e sobretudo agora que ficamos acordados até mais tarde, se calhar. A vontade de chocolate preto. Mas o chocolate preto também não é um mau alimento, vá. Também fosse buscar o preto não é um mau alimento. É mau se comermos a tableta inteira, não é? São 500 calorias, mais ou menos, 100 gramas. 500. Aí já pode ser mau. Mas o chocolate preto é um alimento interessante. Sabes, há muitas coisas que os alimentos têm que nós há uns bons anos atrás não conhecíamos. Nós achávamos que os alimentos tinham proteínas, hidratos de carbono, gorduras, fibras, vitaminas, minerais e água. E agora, há uns bons anos atrás, descobrimos que eles têm umas substâncias especialíssimas chamadas fitonutrientes, que são aquelas substâncias, os compostos bioativos que lhes dão poderes especiais, antioxidantes e anticancerígenos, e que lhes conferem algumas propriedades
que às vezes os multivitamínicos que a gente toma em comprimido não têm, não é? Portanto, consumir um alimento é muito mais do que... O alimento é muito mais que a soma das suas partes, não é? E o chocolate preto é muito rico em flavonoides, que é um fitonutriente com propriedades muito benéficas. Portanto, chocolate preto em doses pequeninas pode ser aprovado. Não está aprovado é para consumidores compulsivos. Que não se uma noite toda de uma vez, não é? Exato. Para encerrar, porque nós já vamos aqui longos na conversa, não era suposto ser tanto, mas realmente a conversa estava interessante e tu particularmente tens essa à vontade e essa boa disposição, não que a Zulima e o Diogo, que foram os meus anteriores, e o João não tenham tido, mas este é um assunto que também é muito curioso e que as pessoas interviram bastante, fizeram bastantes perguntas. Eu só vou aqui deixar uma ressalva, nós paramos de responder porque paramos de ver aqui no nosso chat perguntas, alguma questão, algo se passou e o chat... Eu estou a ver ali uma sugestão que eu gosto muito, que é farinha de mandioca com legumes e peixe. Não vês no teu? Sim, estou. É ele Marinho. Aí onde vai acabar aí um bocadinho abaixo, acaba às 18h23 e nós já estamos às 18h40, portanto deve ter havido mais perguntas e nós não as estamos a conseguir ver. Só queria que tu, em jeito de conclusão, também falasses um bocadinho aqui da questão da vitamina D, porque estamos em isolamento social, muitos terão a sorte de ter um jardim e um terreno para apanhar um bocadinho de sol, outros nem uma varanda terão. Como é que se gera isto? É sim, a vitamina D é uma vitamina que tem realmente imensas propriedades, está muito relacionada com o combate a diversas doenças e está relacionada com o reforço do sistema imunitário. Portanto, é uma vitamina que tem sido estudada nos últimos anos de uma forma mais consistente e mais séria. Ela tem, de facto, um papel muito importante. Ela está destacada neste momento também, porque a população portuguesa, apesar de sermos um país, apesar de sermos um país com muito sol, somos um país longe do Equador, somos um país com uma latitude próxima a Nova Iorque. E, portanto, nós não temos essa exposição solar tão grande como parece, não fazemos tanta síntese corporal com o sol que apanhamos. Mas, há alguma necessidade de suplementação. Esta não é a altura das pessoas irem à farmácia buscar suplementos de vitamina D, a não ser que tenha sido conversado com o médico ou com o profissional de saúde e tenha sido combinado. Mas é importante que se calhar que se comece a dosear mais a vitamina C de futuro, a vitamina D, peço desculpa, e neste momento é importante que as pessoas, sobretudo os mais idosos, apanhem um bocadinho de luz solar, na varanda, na janela, no quintal, luz solar à hora, e não estamos ainda no verão, no pico dos raios solares, portanto, é a hora da exposição solar maior entre as 10 da manhã e as 3, 4 da tarde, é a hora de maior síntese de vitamina D. Não é preciso uma exposição muito grande. E claro está que, quando os raios solares forem mais nocivos, os ultravioletas, deve ser com proteção do protetor solar, não é? Porque o benefício e o risco, neste caso o risco do cancro de pele, sobrepõe-se ao benefício da síntese de vitamina D. Mas todos nós devemos ter esse cuidado. Mesmo em dias que sejam de inverno, apanhar um bocadinho de luz solar. E até faz bem à própria saúde mental, não é? Em relação à alimentação, nós devemos certificar-nos. A alimentação não consegue grandes aportes fantásticos ou suprir, às vezes, necessidades em vitamina D de uma maneira tão simples quanto isso. Mas os alimentos mais ricos em vitamina D são a gema de ovo, são os peixes gordos, que nós devemos consumir 2 a 3 vezes por semana, sardinha, salmão, cavala, atum, e os frutos secos também têm alguma quantidade, e as margarinas e as manteigas também têm alguma quantidade, mas sendo que as margarinas e as manteigas não devemos abusar, porque são uma gordura, não é? E não devemos abusar no seu consumo. Portanto, o consumo mais limpo de vitamina D, digamos que é a gema do ovo,
com atenção mais para as pessoas que possam ter problemas de dislipidemias, colesterol alto, mas aconselhadas com um profissional de saúde sempre, qual é a quantidade que devem consumir, e o peixe gordo. O peixe gordo porque tem não só vitamina D, mas também ácidos gordos ômega 3, que fazem bem a muitas outras coisas, até à saúde mental. A alimentação também nutre o cérebro. Também nos pode pôr mais bem dispostos agora nesta fase mais complicada. Eu acho que falamos aqui sobre várias questões, mas fica-me aqui em mente a questão do equilíbrio, não é? Na verdade, tudo deve ser tido em conta. Sim. E tudo pode ser de uma forma equilibrada, a não ser que tenhamos algum tipo de limitação, algum tipo de restrição de saúde, mas tudo pode ser de forma equilibrada, saudável. É um bocado paradoxal, sabes? Eu acho que é um bocado paradoxal. É simples e não é. Parece que todos nós conseguimos fazer, mas não conseguimos. Mas se quiséssemos, conseguíamos. Esse equilíbrio, não é? Parece, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que fazem as coisas, que até são equilibradas, mas não são. E não era muito difícil consegui-lo, não é? Não era muito difícil. Agora é a hora de refletirmos sobre as escolhas, pensarmos sobre elas e aquilo que eu disse no início, que eu vi que alguém comentou, que eu vi que alguém fez um comentário favorável, reparei, que é quer em termos miúdos, quer em termos graúdos, as crianças são sempre muito mais fáceis de ensinar, não é? A gostar das coisas, mas nós também conseguimos mudar o nosso prisma, nós também conseguimos alterar os nossos hábitos e o nosso paladar. É aprender sabores diferentes. Nós temos todos um bocadinho uma tendência neofóbica, não é? A não gostar muito do novo, com exceção de alguns de nós, que gostamos de experimentar coisas novas, mas a maioria das pessoas tem alguma aversão ao novo, é uma questão de irmos tentando, não é? Não é não gosto, risca. Não, é tentar aprender a gostar das coisas, conhecê-las melhor. Quanto mais soubermos que elas são nossas amigas, mais vamos gostar delas também. Sem dúvida é a melhor altura para isso, embora o tempo seja uma questão relativa, porque efetivamente muitas pessoas estão em isolamento e a trabalhar, mas é possível, porque já não há deslocação para o trabalho, nem para lá, nem para cá, portanto, mas depois há crianças, mas há outros que não têm crianças, portanto, esta discussão levaria-nos sempre para outros assuntos. É possível pararmos para pensar um bocadinho na alimentação, como disseste, e bem, e nós, na minha casa, somos muito abertos a provar. Não sei por que será, mas já há quase 6 anos que nem eu nem o Bruno constipamos. Portanto, isso tem alguma coisa a ver, eventualmente, com o cuidado com a alimentação. Não seguimos à risca, porque temos os nossos deslizes, e isso vê-se na nossa forma também, mas tentamos... São permitidos também, não é? Claro, mas tentamos realmente adequar e habituar o nosso palato às coisas que nos fazem bem. Deixa-me só dizer, a propósito das pessoas que não têm tanto tempo, que ainda estão a trabalhar, e a propósito de todas as outras pessoas que vão voltar a trabalhar no futuro. De uma forma normal, não é? Sim, de uma forma normal, comer bem é uma questão de planeamento. É aquilo que nós falávamos. É uma questão de planear. Pensar no que vamos comprar e planear as refeições que vamos fazer. Se nós não planearmos, caímos no mais rápido, não é? No mais fácil. E o mais fácil... Ou não, porque há coisas que são saudáveis e que podem ser fáceis de fazer. A questão é planear com antecedência. Planear compras e planear emendas. Sem dúvida. Olha, foi uma conversa, nós poderíamos, entretanto já me caíram aqui um monte de perguntas. Pronto, nós fazemos um outro programa. Eu estou a ver ali alguém que é assaltante profissional a frigoríficos, é o nome? Entretanto caíram-nos aqui as perguntas todas que estavam encravadas, talvez porque vieram várias ao mesmo tempo, certamente que havia muita conversa. Mas esta conversa foi muito interessante, obrigada. Exatamente, estão muito em casa, têm tempo. E participam nas nossas lives e que vão acompanhando, outras novas que certamente te acompanham porque conhecem o teu trabalho também, sabem o quanto és boa profissional e portanto, agradeço imenso a tua disponibilidade.
Obrigada pela tua boa disposição também, que é contagiante. Tem vezes. É sempre assim. Espero que a gente se veja em breve, que se conheça pessoalmente. As pessoas não sabem, mas nós não nos conhecemos. Mas nós não nos conhecemos pessoalmente, pois é. Não nos conhecemos pessoalmente, só nos conhecemos virtualmente. Mas no fim disto vamos tomar um café, de certeza. Tu bebes o café e eu bebo um sumo de laranja, que eu não bebo café. Sumo de laranja de vitamina C, pode ser. Já estou a dizer sumo de laranja, porque isto poderá ser um ice tea ou uma coisa que... Olha, então deixa-me só acabar com esta, que esta é muito importante, relativamente à hidratação. Nós acabamos por não falar, porque também eu perco-me um bocado às vezes no meu raciocínio. Relativamente à hidratação, é importante que as pessoas, não gostando da água, consumam águas aromatizadas, por exemplo, chás ou tisanas. Agora, a aromatizada pode ser, por exemplo, pegarem frutos vermelhos que temos no congelador e uma folha de hortelã e misturar numa água, ou uma casca de laranja, ou uma casca de limão, ou manjericão, pepino, aquilo que vocês gostarem. E fica mais saboroso do que a água simples, para quem não lhe apetecer água simples, e fica muito mais barato e mais saudável que refrigerantes. Sem dúvida, sem dúvida. Terminamos com o círculo da roda dos alimentos, que é a água. Terminamos em grande. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Quem está nos ainda volta. Bem-vindos a todos, a quem está a agradecer também. Fazemos, e aqui da parte também do link, fazemos isto com muito agrado, trazer pessoas a falar sobre áreas que atualmente são de especial importância, são sempre, mas atualmente estão-se a revelar de especial importância. Não sei se as pessoas veem ali em rodapé, sexta-feira teremos também o Dr. João Cerqueira sobre o tema O que diz a ciência, portanto vai ser também uma conversa muito interessante e vemos lá na sexta às 7. Um beijinho grande para ti, um beijinho grande para todos. Obrigada. Foi muito giro. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Beijinho.